Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na continuidade desse podcast que vai falar sobre Atos da Igreja dos Apóstolos. É uma série, na verdade, de estudos bíblicos que nós estamos aqui sendo acompanhados pelo pastor Ronaldo Guedes. Vamos falar hoje sobre Atos capítulo 23, quando Paulo chega em Jerusalém, ele foi preso e agora ele vai se apresentar diante do Sinédrio e tem todo um desenrolar aqui, porque ele vai fazer uma defesa perante o Sinédrio, né? Pastor Ronaldo está conosco, pastor. É isso aí, né? Esse assunto também é muito importante para entender como o Paulo depois vai chegar até Roma. Ele vai passar por várias perseguições e começa por aqui em Jerusalém, né? Paulo, ele comparece agora perante o Sinédrio, né? Os judeus queriam matá-lo, o comandante romano interveio, impediu, mas o próprio comandante convoca uma reunião aqui do Sinédrio, que era composto dos principais líderes judeus, né? Dos fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, enfim. Então, nós temos aqui no capítulo 23, no início do capítulo, o relato desse momento em que o apóstolo Paulo ele comparece perante o Sinédrio, não é? E então ele aqui faz a sua defesa também perante o Sinédrio. Eu vou ler aqui o verso 1, diz o seguinte, capítulo 23, verso 1. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Então, pastor, eu quero destacar aqui, né, o seguinte. Primeiro que o texto fala que Paulo, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, né? Então, interessante aqui, dá a entender que ele não se intimidou, né? Ele tinha convicção do que ele cria, da posição dele, da fé que ele tinha em Jesus, e ele olha nos olhos ali daquelas pessoas, e a primeira intervenção dele é justamente essa. Ele diz: tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Então, o apóstolo Paulo era uma pessoa de consciência limpa. Eu penso que aqui até nós podemos ter aqui uma aplicação para nós, né, pastor? Que nós também devemos estar cuidando, né, para que possamos ter uma consciência boa, uma consciência limpa. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala isso. Ele até recomenda a Timóteo que Timóteo deveria cuidar, né, para sempre ter uma boa consciência, uma consciência limpa. E o apóstolo Paulo, ele começa falando isso aqui. No entanto, o texto vai dizer que o sumo sacerdote, que se chamava Ananias naqueles dias, o sumo sacerdote teve aqui, né, pastor, uma reação diante dessa fala inicial do apóstolo Paulo. Ele mandou, inclusive, olha só, mandou aos que estavam perto dele que ele batessem na boca. Uma agressão mesmo, assim, muito, né, de uma reação violenta. E o Paulo respondeu, né? Disse assim: Deus há de ferir-te, parede branqueada, né? Uma expressão aqui bem forte também, né? Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então, alguém fala para ele: olha, você não pode falar assim, mesmo sendo apoiado na boca, né? Porque ele é o sumo sacerdote. Aí ele fala: bom, eu não sabia, porque está escrito na lei que eu não podia fazer isso. Então, zeloso da lei, né, pastor? Sim. Literalmente aqui ele mostra que conhecia muito a lei e que não podia nem falar mal do príncipe do povo, muito menos daquela maneira que ele falou. Exatamente. Aqui acho que vale a gente dizer, né, que os intérpretes da Bíblia aqui, eles têm duas correntes aqui. Alguns acham que Paulo realmente não sabia, né, que aquele homem que tinha mandado bater nele era o sumo sacerdote, e por isso ele reage da maneira que reage, né, porque Paulo aqui, ele fala: Deus há de ferir-te. Ele fala isso para o sumo sacerdote. Então, alguns acreditam que Paulo não soubesse que ele era o sumo sacerdote e depois ele se desculpa. Outros acham que
o apóstolo Paulo responde com uma certa ironia, né? Como se ele estivesse dizendo assim: eu não sabia que você era sumo sacerdote, né? Como querendo dizer, por ser o sumo sacerdote, você não deveria ter agido da maneira que você agiu, né? Mas enfim, pastor, seja como for, nós vemos aqui na sequência que o apóstolo Paulo, ele tem uma espécie de uma estratégia aqui, né? Para lidar ali com o Sinédrio, porque o verso 6 vai dizer para a gente o seguinte: sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado, né? Porque o Sinédrio, ele era composto desses grupos, elas são chamadas seitas do judaísmo, né? E os fariseus, e vamos entender o seguinte: o apóstolo Paulo, ele era originário da seita dos fariseus. E os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam que haveria ressurreição dos mortos. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E o apóstolo Paulo, como ele está querendo dizer o que aqui? Que ele estava sendo julgado porque ele acreditava na ressurreição dos mortos, de um morto especificamente, que era o Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, né? Então ele joga, vamos dizer assim, essa questão, né, esse assunto ali, até para causar mesmo ali, né, uma situação ali. Foi bem intencional, né, pastor? Ele intencionalmente provocou uma divisão entre eles. Essa foi a estratégia dele. Exatamente. Ele provoca ali, né, porque ele sabia que o ambiente ali era totalmente contra ele, né? Ele sabia da intenção daquelas pessoas, que era até condená-lo à morte. Então, ele usa essa estratégia, ele fala que ele estava sendo julgado por causa da questão de ele acreditar na ressurreição dos mortos, como alguém que veio da seita dos fariseus, e aí, né, ele terminou conseguindo causar ali aquilo que ele intencionou, porque aí começou uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus, né? Os saduceus tomaram as dores de Paulo aqui, pelo menos nesse momento, né? Os fariseus, os saduceus se colocaram contra. O versículo 8 até diz aqui, né? O versículo 8 esclarece para a gente, olha: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. E aí o texto vai dizer que houve grande vozearia, né? Ou seja, as vozes se levantaram, né? Alguns fariseus começaram a dizer que não viam nada, nada que desabonasse Paulo, né? Enfim, os termos aqui do texto são interessantes. Por exemplo, verso 10 fala em celeuma, né? Então, com aquela situação, o próprio comandante, ele percebe que se ele não interferisse ali, né, poderia acontecer o pior. Então o comandante manda que Paulo seja retirado ali do Sinédrio e Paulo é novamente levado para a fortaleza ali em Jerusalém. Então é bom porque Paulo depois, né, retirado desse tumulto todo, ficou assim mais num particular com Deus. Diz aqui o versículo 11, que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quer dizer, o próprio Senhor aparece para ele ali, fala pessoalmente com ele nessa visão, né, que ele vai chegar até Roma. Então, nós vamos ver daqui para frente muitas dificuldades de Paulo, muito específicas, mas ele sabia, ia chegar até Roma, então venceria todos esses obstáculos até chegar no seu destino principal aqui, nessa fase da vida dele, que seria chegar até Roma. Interessante. Exatamente. E aqui a gente tem até uma aplicação para nós, né, que é nós nos apegarmos às promessas de Deus, né, pastor? Deus. Quando Deus tem uma promessa específica na nossa vida, aconteça o que acontecer, essa promessa vai se cumprir, né? Nós não vamos
morrer antes da promessa se cumprir. É interessante essa parte, né, pastor? Porque a gente tem uma frase assim: você é imortal até que cumpra todos os propósitos de Deus aqui na terra. Então, Paulo mesmo vai passar por várias situações de morte, assim, quase morte, só o quase, mas ele sobrevive até chegar no propósito maior. Então, sabe uma coisa, a sua vida aqui, ela está garantida enquanto você tem propósito de Deus, tá? Pode ter muitas dificuldades, enfermidades, acidentes, mas Deus vai te preservar para cumprir o propósito dele. Amém. É isso aí. Bom, então, como a gente estava falando, os judeus ali, eles tentam, né? Eles pelo menos tentam, mas não têm sucesso, em preparar uma cilada contra o apóstolo Paulo. Então, no verso 12, a gente vai ver aqui que os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Então, veja como a questão era séria, né? Os judeus aqui, eles fizeram um propósito de não comer, de não beber, enquanto eles não matassem Paulo, né? E na verdade, eles fizeram um juramento sob anátema, quer dizer assim, sob maldição, né? De que eles iriam matar Paulo. E para levar, o texto diz que eram mais de 40 pessoas que estavam nessa conspiração, e para levar a cabo isso, esses homens, eles foram ter com os principais sacerdotes, com os anciãos, com as autoridades do povo, né? É interessante a gente pensar que é esse grupo aqui, né? São essas autoridades, talvez não exatamente as mesmas pessoas, tenha mudado uma pessoa ou outra, mas são essas autoridades que estavam envolvidas na morte de Jesus também, né? E aqui nós temos esses homens que fizeram esse juramento, eles vão ter com os sacerdotes, com os anciãos, e eles pedem, então, que os sacerdotes e anciãos peçam ao comandante uma nova audiência com o apóstolo Paulo, para que eles, então, armem ali uma cilada, né? Uma situação para que eles pudessem assassinar o apóstolo Paulo. Mas aí a gente vai ver, não é, pastor, que Deus está sempre, como a gente sempre fala, né? Deus está sempre no controle de todas as coisas, e Deus impede que isso aconteça através de um parente do apóstolo Paulo aí. Isso está no versículo 16, pastor. Mas o filho da irmã de Paulo, quer dizer, um sobrinho, né? Tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então esse chama um dos centuriões, disse: deve este rapaz ao comandante, porque ele tem alguma coisa a comunicar-lhe. Interessante que Paulo tinha assim essa moral, vamos dizer assim, com os soldados, centuriões, né? Porque imediatamente aquele centurião levou esse moço para falar com o comandante. E era um preso, né? Acho que um preso nem sempre tem essa... Mas Paulo tinha essa postura, essa credibilidade. E diz aqui então, o centurião, tomando-o pela mão, levou ao comandante dizendo: o preso Paulo chamou-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, que é sob maldição, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Olha só. Aí o comandante ficou assustado, né? Tem que fazer alguma coisa, né, pastor? Exatamente. Aí o comandante, ele toma providências, né? Tá. Mas é interessante, o pastor Misael fez um comentário, né? Paulo, ele já tinha uma postura diferenciada, né, Sim. pastor? Acho que isso já o distinguia dos outros presos, né? E além disso, também ele era, como a gente viu já no episódio passado, ele era um cidadão romano. Note que até quando o comandante chegou até em um determinado momento, quando Paulo foi preso, iria castigá-lo, iria açoitá-lo, né, para obter informações, e Paulo fala: não, mas eu sou cidadão romano. Aí o comandante volta atrás, fica até preocupado só por ter ameaçado, né, de Paulo ser açoitado, porque como um cidadão romano ele tinha direito de ser julgado com o devido processo legal, né? Bom, mas aqui o comandante, sabendo então
dessa trama, né? Ele destaca ali vários soldados, né? O texto diz aqui que eram 200 soldados, né? Sendo 70 de cavalaria e 200 lanceiros. Ele destaca esse contingente de soldados para levarem Paulo até a cidade de Cesareia, né? A cidade de Cesareia ficava relativamente próximo de Jerusalém, mas era uma cidade portuária, né? Até hoje, né? Essa cidade é uma cidade portuária. E ele então vai mandar o apóstolo Paulo para o governador Félix, que estava em Cesareia. E aí o comandante ele faz até uma carta, né? Do versículo 26 ao 30 aqui. O Cláudio, né? O nome do comandante é Cláudio. Ele manda uma carta para Félix. O conteúdo dessa carta está descrito aqui no capítulo 23, dos versos 26 ao 30. Eu queria apenas destacar dessa carta que o comandante, ele diz, por exemplo, no verso 29, se dirigindo ao governador Félix, né, ele diz assim: verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Então, assim, diante das leis romanas, não tinha nada, né, que condenasse Paulo. O problema era entre os judeus, né? Porque os judeus achavam que Paulo estava pervertendo a lei de Moisés, aqueles boatos todos, né? Então, assim, era uma questão mais interna, era uma questão mais relativa ali aos judeus, né? As crenças deles, as leis deles. Então, os romanos, que não tinham conhecimento, muitas vezes, dessa cultura, dessa tradição judaica, eles não viam o porquê de Paulo estar preso, né? Eles não viam nenhum crime, né? Como diz aqui no texto, o próprio comandante manda a carta para o governador dizendo que nada ele tinha visto que justificasse a morte ou mesmo a prisão, né? Então o apóstolo Paulo ele é levado e ele é conduzido a Cesareia ao governador, pastor. Então, aí eu acho que é interessante aqui, né, porque chegando em Cesareia, entregaram aquela carta ao governador e apresentaram Paulo, né? O governador leu a carta e quando soube que era da Cilícia, né, porque Tarso era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegaram os teus acusadores. E mandou que ele ficasse detido ali no pretório de Herodes, tá? Então ele ficou guardado ali, né, pastor? E assim nós terminamos esse capítulo 23. É assim, que Deus te abençoe em nome de Jesus.